Diz a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nos dê a sua bênção nesse momento, Pai, que esse estudo bíblico seja, na verdade, conduzido pelo Espírito da verdade e nos oriente, e nos alimente com a palavra e aplique a palavra à nossa alma, que nosso coração se abra para receber, para crer, ser edificado, com perdão de todos os nossos pecados. Oramos assim, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, eu tenho aqui... hoje eu vou só ler aquela parte rapidamente do Catecismo Ortodoxo, mas eu tenho aqui o Catecismo Maior, que é o que nós vamos realmente trabalhar hoje, a partir de hoje, né? E acredito algumas semanas aí, porque é muito conteúdo aqui, apesar de ser uma folha mais um pedacinho, uma página, né, mais um pedacinho, mas é muito rico. Eu queria, como eu fiz no primeiro mandamento, tratar com vocês com calma, né, com meditação. Eu vou distribuir para os irmãos agora, você não precisa voltar, não precisa entregar de volta. Faço questão que vocês levem, para que vocês possam, na casa de vocês, lerem e irem meditando nos versículos, tá bom? Eu vou fazer assim, pedir para o irmão Fernando me dar essa força mais uma vez aí. Por favor. Nós vamos então usar este material a partir de hoje. Aí os irmãos, semana que vem, quem ainda trouxe o Catecismo Ortodoxo, durante uma semana não precisa trazer, a gente vai usar este aqui, tá? Mas eu quero ler hoje um trecho aqui do Catecismo Ortodoxo, uma lição, que é a lição de domingo passado. Tá, irmão? Obrigado. Que tratou exatamente da questão do catecismo, do segundo mandamento, no Catecismo Ortodoxo. E nós vamos agora começar a estudar no Catecismo Maior, né? No Catecismo Ortodoxo está assim, eu vou ler aqui. Qual é o segundo mandamento? Resposta:
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Esse que eu estou lendo não é esse que eu dei agora, tá? Só para vocês não ficarem perdidos. Catecismo ortodoxo. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então esse é o segundo mandamento. A pergunta 107 do Catecismo Ortodoxo diz assim: o que Deus exige de nós no segundo mandamento? Resposta: que de forma alguma façamos qualquer imagem de Deus, nem o adoremos de qualquer outro modo que vá além do que Ele ordenou em sua palavra. Vocês lembram que eu tenho dito aqui, irmãos, que esses estudos, eles não são uma apresentação de um código meramente de um código moral, ou de um código de ética, para que os irmãos obedeçam, porque é uma coisa moral, boa, e obedeçam pelas suas próprias forças. Também, esses estudos não são uma espécie de apresentação dos mandamentos de Deus como uma forma de nós, pela obediência a eles, agradarmos a Deus e alcançarmos a salvação pela obediência. Como é que nós devemos olhar os mandamentos? Eu sempre lembro disso para nós não esquecermos. Os mandamentos, eles são não para nós tentarmos sermos salvos por eles, mas como uma expressão da nossa gratidão a Deus, porque nós já fomos salvos pela graça, por meio de Jesus Cristo. O Catecismo Ortodoxo ele se divide em três partes, que são as três doutrinas do Evangelho, né? A nossa miséria, que é o nosso pecado, a nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo morrendo por nossos pecados, e a terceira parte, que é a nossa gratidão. Então, eu já fui salvo e eu amo ao Senhor, e os mandamentos eles não são para que eu tentar ser salvo por eles, mas para que eu, em gratidão a Deus e amor a Deus, depois de eu já ter sido salvo por Jesus, eu quero saber. E o meu desejo é, e eu oro a Deus e digo assim: Deus, eu quero saber qual é a sua vontade para a minha vida. E a vontade para a minha vida está nos 10 mandamentos. Então nós estamos estudando os 10 mandamentos com esse propósito, para que nós aprendamos a viver e agradar o nosso Senhor, a fazer a vontade dEle, não para sermos salvos, mas porque nós já somos filhos dEle, nós já o amamos, Ele já é o nosso Pai Celestial. Tá bom? Então é sempre bom nós não esquecermos disso. Outra coisa que eu falei semana passada é que os mandamentos eles têm uma ordem lógica. O Senhor Jesus Cristo os dividiu em amar a Deus e amar ao próximo. Então 4 mandamentos em relação a Deus, 6 mandamentos em relação ao próximo. E dentro dos mandamentos também existe uma certa ordem lógica, um mandamento atrás do outro. O primeiro mandamento é: não terás outro Deus. Porque o nosso Deus será apenas o Senhor verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Redentor nosso através de seu Filho Jesus. E os ídolos devem ser abandonados. É somente quando nós adoramos apenas a Deus e abandonamos os ídolos, isso, na verdade, também é um processo da nossa vida cristã, porque nós vamos lutando contra a nossa idolatria em muitos aspectos, nós vamos mortificando os ídolos, abandonando e adorando cada vez mais e melhor ao Senhor nosso Deus. É a partir daí que nós podemos então cumprir os outros mandamentos, que é não fazer mais de escultura, que é não usar o nome dele em vão, que é guardar o dia dele, e também amar o nosso próximo, honrando pai e mãe, não furtando, não adulterando, não difamando o nosso próximo, e assim por diante. Então, nós temos uma sequência aqui que só pode obedecer este segundo mandamento quem já está obedecendo o primeiro mandamento, tá certo? Então, segundo o Catecismo Ortodoxo, o que Deus exige de nós no segundo mandamento? Que de forma alguma façamos qualquer imagem de Deus, nem adoremos de qualquer outro modo que vá além do que Ele ordenou em sua palavra. Nós não devemos adorar a este Deus Todo-Poderoso por meio de imagens
ele proíbe isso, né? Qualquer imagem, façamos qualquer imagem de Deus, nem o adoremos de qualquer outro modo que ele não prescreve. A adoração, ela tem que ser de acordo com a vontade dele. Aí a próxima pergunta diz: então não podemos de forma alguma fazer qualquer imagem? Resposta: Deus não pode e não será visivelmente retratado de forma alguma. Apesar disso, as criaturas podem ser retratadas, mas Deus proíbe fazer ou ter tais imagens, caso a intenção de alguém for adorá-las ou servir a Deus através delas. Nós não podemos fazer imagens de escultura e tentar adorar a Deus por meio delas, porque Deus é espírito infinito e as imagens, elas jamais podem retratar a Deus, de forma que isso é uma abominação contra Deus, nós tentarmos retratar Ele por algo tão limitado, tão frágil, tão pequeno, porque Ele é infinito, Deus é espírito, não tem corpo, né? E Ele então não pode ser limitado assim, isso é desagradar Ele. E adorar, fazer imagem retratando outros deuses, evidentemente também não pode, porque é idolatria, está então ali conduzindo o culto para um Deus falso. Isso quer dizer que não podemos fazer esculturas ou pinturas de forma nenhuma? Não, não quer dizer isso. Existe a arte, existe a escultura, existem as pinturas e tudo isso, inclusive, é dom de Deus, mas não deve ser usado no culto, porque o culto ele tem que ser de acordo com o que Deus é, a glória de Deus. Então, por isso que nas igrejas não deve ter nenhuma imagem e o culto deve ser de acordo com o que ele prescreve nas suas escrituras, porque é um culto de acordo com a natureza, com o que Deus mesmo é. Pergunta 109. Mas as imagens não podem ser permitidas nas igrejas como recurso de ensino para os ignorantes? Resposta: não, nós não devemos tentar ser mais sábios do que Deus. Ele quer que o seu povo seja instruído pela pregação viva da sua palavra, não por ídolos, que nem sequer podem falar. Então, aquele argumento de que mas não pode fazer imagem para que os ignorantes entendam? Não podemos ser mais sábios que Deus. E Deus não instrui fazer imagem, Deus instrui pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus. E não importa que a pessoa, por exemplo, ela não saiba ler, escrever ainda, ela tenha alguma dificuldade, e ela não precisa de recurso das imagens. Pela pregação, pelo ensino simples da palavra de Deus, ela vai conhecendo a verdade. Bom, meus irmãos, aqui está o Catecismo Ortodoxo. Esse que eu dei para vocês agora, nessa folha, nós vamos começar a estudar, é o Catecismo Maior, tá bom? Então, convido vocês agora a acompanharem comigo. Aí nós temos, né? Qual é o segundo mandamento? Eu acabei aqui na edição, não separando a pergunta 107 da 108, mas não tem problema, vamos explicando aí. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma, de tudo que há em cima no céu, do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Então, esse é o segundo mandamento de Êxodo, do capítulo 20, do 4 ao 6. Como o Catecismo Maior, ele faz assim, né? Ele divide em deveres de cada mandamento e pecados proibidos em relação àqueles mandamentos, cada mandamento também. Então, a pergunta de número 108 é esta: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e ações de graças, em nome de Cristo,
a leitura, a prédica, o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer os votos a Ele, bem como o desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso e segundo a posição e vocação de um remover tal culto a todos os símbolos de idolatria. Então, nós temos aqui, meus irmãos, a parte em que, veja, o segundo mandamento diz: não farás imagem de escultura. Essa parte trata de uma ordem clara para que nós não façamos imagem de escultura no culto ao Senhor. Não é para fazer isso, só que isso tem uma implicação. Qual é a implicação? É que o culto, portanto, quando Deus diz assim, olha, não faça imagem de escultura, Ele está dizendo, eu quero ser cultuado da forma correta, da maneira correta. Porque no culto ao Senhor, nós temos três aspectos do culto. Primeiro, o objeto do culto, que é o próprio Deus. Por isso, o primeiro mandamento trata dessa parte. Nós não devemos adorar deuses falsos, nós devemos adorar o verdadeiro Deus. Primeiro mandamento. Então, a Ele deve ser a nossa adoração. Agora, nós temos o outro elemento, outro aspecto do culto ao Senhor, é aquilo que está dentro de nós. Essa adoração a Deus, ela deve ser feita de todo o coração, com toda a sinceridade, com todo o amor. Agora, a forma como nós expressamos isso. Por quê? Porque esse culto feito a Deus, ele deve ser sincero, ele deve ser genuíno, ele deve ser de coração, mas ele tem que se expressar de alguma maneira. O que eu vou fazer? Eu vou cantar? Eu vou orar? Ou será que eu posso pular? Eu posso fazer qualquer coisa que vem da minha mente e dizer que isso é uma expressão de culto. Será que é livre para eu fazer o que eu quiser? Não. Quando ele diz assim, não faça imagem de escultura, isso é uma expressão do culto, né? Então, nós estamos aqui reunidos, por exemplo, quando ele diz assim, olha, que não deve ter uma imagem aqui que nós vamos usar no nosso culto para adorá-lo, ele está dizendo que a forma que ele quer ser adorado, a forma externa, né, é segundo o que ele quer, segundo o que ele está determinando, não é de acordo com a nossa mente. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, essas coisas não são livres, essas coisas não são assim, faça o que você quiser. No Antigo Testamento tinha toda aquela regra do culto, o local de culto, os oficiais do culto, quem podia fazê-lo, como devia fazê-lo, tinha os sacrifícios, tinha as festas. Vocês lembram que nós lemos no caso de Josias, que ele instituiu, ele voltou à prática da Páscoa. A Páscoa era uma festa, entre tantas outras festas ali que o Senhor instituiu. Então Deus tinha determinado tudo. Era um culto muito complexo o Antigo Testamento, porque eu já expliquei para vocês aqui. Ele era um culto tipológico, ele era um culto que ilustrava o Evangelho, a vinda de Jesus, a morte de Jesus. Por isso tinha que matar um cordeiro. Não era o cordeiro que salvava as pessoas. O sangue do cordeiro, como diz Hebreu, sangue de animais, não pode salvar ninguém, mas era um símbolo. Quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo então cumpriu aquele símbolo, acabou. Não tem mais templo, não tem mais cordeiro, não tem mais aquelas coisas que simbolizavam. Agora fica só o quê? O que já foi simbolizado, mas que agora já veio, que é o próprio Jesus. O culto do Novo Testamento, ele é um culto mais simples, mas ele é um culto mais glorioso. Ele é em espírito e em verdade. Ele é um culto em que os elementos dele também são prescritos e são de acordo com essa simplicidade do Novo Testamento. E Deus prescreve. Deus diz exatamente, irmãos, na Bíblia, no Novo Testamento,
O que nós devemos fazer aqui quando nós estamos reunidos em adoração e louvor ao Senhor? Então veja, recapitulando, nós adoramos ao único Deus, é o nosso objeto de adoração, é o nosso Deus. Nós fazemos isso de todo o coração, é a atitude correta no coração, e a expressão disso, né, aquilo que nós manifestamos esse culto, é prescrito. E é isso que o segundo mandamento trata, entendeu? O primeiro mandamento trata de quem nós adoramos, e o segundo mandamento trata de como nós o adoramos. E essa adoração, então, que o Catecismo Ortodoxo, ele fez essa explicação, mas o Catecismo Maior, esse que nós vamos estudar agora, ele detalha exatamente essa forma de culto. O que eu devo fazer, como eu devo cultuar e como eu não devo cultuar. Isso de respeito a toda a igreja quando ela está reunida, de respeito àqueles que estão aqui ministrando, assim, no sentido de que eles estão dirigindo o culto, de respeito à congregação toda. Isso deve ser feito, então, de acordo com a vontade de Deus. E aí, então, vamos responder a isso. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Aqui nós temos a primeira, digamos assim, a ordem, o dever primordial, e depois esse dever ele vai ser detalhado em várias práticas. Ora, eu devo, então, receber, observar e guardar puro, inalterados o culto e as ordenanças religiosas que ele instituiu na sua palavra. Vamos olhar cada verbo desse aqui. Primeiro, receber. Depois, observar. Depois, guardar, puros e inalterados. Vocês percebem a sequência lógica também? Então, primeiro, eu tenho que receber. Receber o quê? Receber os mandamentos. Receber aquilo que ele me ordena. Eu tenho que ouvir e receber no meu coração. Eu tenho que atentar para isso. Eu tenho que, olha, o que Deus está falando? Como Deus está direcionando nas Escrituras que deve ser o culto a Ele? Existe lá na Bíblia, então eu vou ouvir, a igreja deve ouvir, a igreja deve receber. Esse é o primeiro, digamos assim, dever exigido. O próximo é observar. Eu não posso apenas receber, eu não posso apenas atentar para estes mandamentos, para aquilo que ele prescreve, mas eu tenho que colocar em prática. Não vai me adiantar muito, não é? Eu ouvir a palavra de Deus, eu conhecer a palavra de Deus, não me fazer de esquecido e abandoná-la, como diz Tiago. Eu não posso ser um ouvinte que esquece, mas eu tenho que ser um ouvinte praticante da palavra de Deus. Então, o próximo dever que eu devo então guardar é que, além de receber, eu devo observar. Agora, existe um terceiro dever que tem a ver com esses. Além de eu receber, além de eu colocar em prática, observar, eu preciso guardá-los. Por quê, meus irmãos? Guardar de respeito a riscos, a perigos. Quando eu digo assim para vocês, né? Olha, tenho aqui esta chave, a chave da minha casa. Guarde essa chave. Não perca essa chave. Porque se você perder um momento em casa, alguma coisa pode acontecer. Há um perigo. Então, guarde, proteja. O culto, meus irmãos, ele é alguma coisa atacada fortemente, atacada pelo nosso próprio coração, atacada pelo mundo, que não aceita o culto, mas quer criar cultos. Se nós formos sair por aqui hoje e olharmos as igrejas, e olharmos as demais religiões, né, que se reúnem hoje ou em outros dias da semana, nós vamos ver toda espécie de culto agradável aos homens, e cada culto ele é agradável a um tipo de pessoa. Vamos fazer o que queremos aqui, vai ter gente que vai gostar, e nós fazemos exatamente porque tem pessoas que gostam. Agrada ao mundo, agrada ao coração humano.
mas também ele é atacado pelo diabo, este inimigo de Deus e da igreja, que quer distorcer o culto. Então nós temos sempre os três inimigos, a carne, o mundo e o diabo. E esses ataques, irmãos, é o nosso dever nós guardarmos. Guardarmos como? O catecismo ele continua, observe aí, por favor. Guardar puros e inalterados todo culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. É assim que nós temos que fazer. Então, é uma luta. Você lembra de Josias, lá no texto que nós lemos, na nossa leitura bíblica? Acharam o livro. E eles começaram a ler o livro. E Josias observou que ele estava errado, que o culto tinha sido profanado. Vocês viram quantos ídolos Josias teve que jogar fora? Nós fizemos a leitura aqui, irmão. Fernando fez a leitura e teve que tirar vários e vários ídolos. Quer dizer, que ao longo das gerações dos reis anteriores, que eles foram cedendo, meus irmãos, à vontade humana, ao coração humano, e foi colocando ídolo para esse Deus, ídolo para aquele outro Deus, profanaram até a casa de Deus, até Salomão, que fez o templo, chegou a fazer um ídolo. Em dado momento da vida de Salomão se desviou. Então, quantos ídolos ali, o rei que se converteu de coração, ele teve que retirar, ele teve que limpar. Então, meus irmãos, é uma luta. A reforma, ela é um retorno à Bíblia, onde nós vamos olhar para o nosso culto hoje e vamos fazer a seguinte pergunta: será? Essa é a pergunta, tá? Primeira pergunta, são duas perguntas. A quem nós adoramos? Existe o risco? Tem um certo pastor bastante famoso, que ele diz uma palavra até um pouco chocante, né? Ele diz assim que o dia de domingo é o dia da idolatria. Aí, por que ele diz isso? Porque existem muitas reuniões que são feitas em nome de Deus, que são feitas em nome de Cristo, mas que elas não são a Deus, elas são aos ídolos dos homens, ao que o homem quer. Tem muito culto que é antropocêntrico, por exemplo. É culto feito para agradar as multidões, é culto propaganda, levado pelas técnicas de propaganda, para encher locais de culto, para agradar as pessoas. Então, Deus não está sendo adorado, Deus é só um pretexto, mas adoração é a ídolos. E quando isso acontece, aí se dá o outro passo, quer dizer, que se Deus não é adorado, o que nós vamos fazer no culto? Nós não vamos ouvir o que Deus fala, nós não vamos fazer esse primeiro dever, nós não vamos receber a palavra dele, mas nós vamos dizer assim: não, vamos fazer o que nós queremos, vamos colocar aqui na nossa igreja o que nós queremos. E aí começa a fazer qualquer coisa. E é um processo, irmão, a degeneração do culto. Você vê, por exemplo, a igreja na Idade Média, estava infestada daquilo que o segundo mandamento proibia. Até o segundo mandamento tinha sido esquecido. Ninguém sabia do segundo mandamento. O segundo mandamento dizia, não pode fazer mais escultura, mas o povo nem conhecia. E as igrejas estavam cheias de ídolos. Mas isso foi de uma hora para outra? Não, isso foi um processo. Vamos fazer isso aqui não é bonito. Quer dizer, não tem isso aqui no meio dos pagãos. Os pagãos não tem os seus ídolos. Por que nós não podemos colocar nos nossos cultos? Isso foi, eles não guardaram o culto, e aí entrou no processo de degeneração. Daqui a pouco está infestado de ídolos. Isso acontece nas igrejas, irmãos. Nosso tempo, nós não estamos isento disso. O movimento evangélico não está isento disso. O movimento reformado também, não é só porque se chama reformado, ou igreja histórica, não está isento disso, não. Nós temos que observar. A pergunta é, primeiro, a quem nós adoramos? Deus mesmo? Segundo, o que nós estamos fazendo no nosso culto? Por exemplo, nós temos que perguntar aqui hoje nesta manhã e no culto da noite. Será que o que nós estamos fazendo é o que Deus manda fazermos? Ou é o que nós gostamos de fazer? Ou é o que a tradição nos ensinou a fazer? Muita gente faz isso, as igrejas fazem isso, vamos fazer isso. Não, meus irmãos, nós temos que então ter uma observação para olharmos para as Escrituras
e perguntarmos ao Senhor, e Ele nos responde como? Nas Escrituras, o que deve ser feito no culto. Vamos ler alguns textos agora aqui que estão listados aqui embaixo. Eu vou pedir para vocês levarem para casa de vocês, lerem, né? Dever de casa, tá bom? Lerem o texto, lerem os textos das Escrituras para a sua meditação. Vamos ver Deuteronômio capítulo 32, versículo 43. Jubilai, ó nações. Deuteronômio capítulo 32, versículo 43. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Sobre os seus adversários retribuirá a vingança, dará a misericórdia de sua terra, de seu povo. Vamos ver Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu acho que esse Deuteronômio está errado, irmão, mas depois eu vou conferir com vocês, tá bom? Aí, ano que vem, se estiver errado mesmo, eu digo para vocês. Mas vamos ver aqui. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Vamos ler o 19 e o 20, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, vão fazer discípulos, ensinem o que eu tenho mandado. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Diz a palavra: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o dever, então, de guardar os mandamentos do Senhor sem mácula, repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este é o nosso dever cristão, esse é o nosso chamado. Isso tem a ver, evidentemente, com o culto ao Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Aqui nós já entramos nos elementos do culto em si mesmos, né? Vamos voltar aqui para o catecismo agora, depois nós voltamos aos textos. Vocês viram que Mateus 28 diz para nós guardarmos os mandamentos dele. 1 Timóteo, mesma coisa. O catecismo, ele diz assim,
Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar, guardar puros e inalterados todo o culto, todas as denúncias religiosas que ele instituiu na sua palavra. É isso aqui que nós temos que fazer, a palavra dele. Especialmente a oração. Perdão. Oração, ações de graça em nome de Cristo. Vocês já pensaram no culto sem oração? É impensável, não é verdade? Então, um elemento de culto, isso aqui está ordenado em Filipenses, e bem claramente, né? Quando ele diz aqui, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Culto tem que ter oração, com ações de graça, com petições, com súplicas e com ações de graça. Então, este é um elemento do culto.